nós tentamos baratear ao máximo o custo para que todas as pessoas pudessem ir. E tivemos uma resposta muito boa. Nós temos 150 pessoas inscritas e algumas ainda batendo na porta. Só que, infelizmente, como é um contrato com o sítio, com um grupo de pessoas, número certo, e também com a equipe que vai preparar a comida que nós contratamos, então não tem como a gente burlar aí esse sistema. Tá? Então, para baratear, nós vamos pedir um favor a você que vai. Você precisa levar a sua bebida, tá ok? Leva o que você gosta, é para você. É só seu. Se você tiver uma bolsa térmica, um cooler, senão nós vamos usar lá o freezer do sítio. Você também pode colocar lá, coloca uma etiquetinha com seu nome, é seu. Água mineral, refrigerante, suco, o que você vai consumir na hora do almoço, leve de casa, tá? Aqui tem mais ou menos a estrutura do que vai acontecer. Nós vamos, às 8h30 da manhã, nós vamos reunir. Você vai receber a localização do sítio, tá? Nós vamos chegar às 8h30 da manhã. Às 9 horas, nós vamos reunir no local de culto, que é um local bacana, grande, e ali você vai receber algumas orientações e nós vamos, então, fazer a parte... Não está enxergando, não? Esse pessoal faz uma letrinha. Eu vou te contar, eles não levam em consideração a gente. Não, eu também não estou enxergando, não. Não, eu também não estou enxergando, não. Sabe o que acontece? É que, como eu estou envolvido no negócio, eu sei. Mas esse pessoal da mídia não leva isso em consideração. Eu já falei para eles, olha, a minha Bíblia é letra extra gigante. Né? E aí, mas, bom, ótimo, eles vão consertar isso aí. 9 horas nós vamos ter a chegada, a orientação, vamos fazer um momento de louvor e nós vamos ter uma palavra apropriada para o dia. Depois, nós vamos nos dividir em grupos, vai ter um coffee break, né? E vai ter reunião de pequenos grupos para tratar da temática que nós vamos estar tratando ali naquela manhã. 12 horas nós vamos para aquele almoço maravilhoso. Eu não sei o cardápio, mas deve ser frango, eu de sempre, irmãos. Só não é estrogonofe nem macarronada, meio ou não? É frango, carne de porco, não é isso, Wesley? Alguma coisa, pernil, feijão tropeiro, arrozinho, essas coisas. Tá? Depois nós vamos ter um tempo livre, você vai poder, leva, se você tem cadeira de praia, leva, espreguiçadeira, leva, aquela toalhinha, aquela esteira, para você lá debaixo de uma árvore, fazer uma reunião com a sua família, ou com gente que você vai fazendo conexão, você pode fazer isso. Pessoal da juventude, violão, quiser cantar, fazer uma rodinha, vai ter tudo isso lá, tá bom? Só não leva vara de pescar, que não vai poder. Às 15 horas, o Ministério de Casais vai fazer uma atividade para aqueles que querem participar, vai ter algumas brincadeiras. 17 horas nós vamos ter um coffee break, 18 horas nós vamos ter, então, o culto final e o lanche da noite, que nós vamos encomendar cerca de 80 pizzas para alimentar esse povo, tá? Metade está bom, não é, irmã Marina? Metade, a irmã come a metade de uma pizza inteira? Não come. Então, vou colar contigo, que eu como a minha metade e o que sobrar da sua. Vou colar contigo. Estamos fechados, tá? Entendeu a tática? Eles têm que colar com quem come metade. Não coma, então eu como a outra parte. E aí, à noite, gente, o que a gente vai fazer? À noite é que a mágica acontece. Não é? Nós vamos ter, então, as famílias bíblicas. É um encerramento, é uma festa, com premiações e tudo. Hoje de manhã eu já fiquei sabendo que o pessoal que não está indo com a família, está indo sozinho, vão montar as 12 tribos de Jacó. O negócio vai ser terrível. Não é? Então, a sua família, você compra uma roupa especial, pega um personagem bíblico e você vai ter premiação. A roupa mais característica que representa vai ter premiação. Então, você, por favor, investe nisso aí, procura a Marina. Pode, pega o lençol, que essas roupas de antigamente é facinho, amarra um lençol colorido, está tudo certo. A Marina, você precisa dar o nome a ela, que você vai participar dessa brincadeira, para que a gente não tenha uma tribo só de Jacó. Então, todo mundo vai ser uma coisa só. Não é? A gente precisa de todos os personagens possíveis. Eu, por exemplo, vou de João Batista e a Marina de Salomé. Entende? E eu vou, vai sim, e eu vou fazer o seguinte, e eu ainda vou com João Batista depois de decapitado. Eu vou comprar um prato prateado ali, vou botar no meu pescoço, vou ficar com a cabeça assim, uma roupa preta, e ela entrando com, né?
Pedir a cabeça dele. Olha só que coisa maravilhosa. Então, é alegria. Então, se você puder participar disso, eu acho que vai ser bem legal, vai ser um dia bem gostoso. Maravilha? Pode ligar aqui para a gente, por favor. E aí você vai recebendo as instruções aí. Esse é um primeiro encontro que a gente está fazendo pós-pandemia. Tem muito tempo que a gente não faz esses encontros, então é possível que a gente erre um pouco na organização, que as coisas se atropelem um pouquinho. Eu vou pedir muita paciência a vocês, mas nós vamos aprimorar, porque nós queremos fazer isso todo ano, e, se possível, um por semestre, ou seja, 2 eventos desse por ano, para manter a comunhão da igreja. Queridos, eu quero falar sobre uma temática hoje. E existem temas que nós tratamos numa igreja que são encorajadores. Existem temas que são doutrinários. E existem temas que são libertadores. Por mais que o tema pareça, às vezes, daquele jeito assim, poxa, pastor, eu não saí da minha casa para ouvir sobre isso. Mas é um tema libertador. Eu quero falar hoje sobre pecado, ok? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria entendendo sobre o pecado. E aí, veja bem, hoje pela manhã, nós já falamos sobre a importância, baseado em Efésios capítulo 6, versos 10 e 12, nós estamos fazendo uma exposição bíblica sobre Efésios, e nós chegamos no capítulo 6, no verso 10, onde Paulo parece que está mudando completamente o tema daquelas coisas que ele já veio falando. E agora ele vai falar do nosso adversário. Hoje eu até usei essa ilustração pela manhã, eu falei, imagina você numa estrada reta, você está viajando, está olhando aquela paisagem maravilhosa, aquele lugar abençoado, de repente tem uma leve curva para a direita ou para a esquerda, mas nada que afete a sua segurança na estrada, você continua. Tudo isso é o que Paulo veio falando até o capítulo 6, verso 9, na carta aos Efésios. Mas, de repente, no final dessa estrada, você encontra uma barreira, uma placa de advertência, levantando-se para você como que dizendo, bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Eis que vos apresento o diabo. Ele entrou no livro de Efésios, a partir do capítulo 6, é como se Paulo estivesse dizendo para a gente, olha, eu quero dar um toque marcial nessa fala, eu quero dar um toque militar nessa fala, eu quero trazer vocês para a realidade e para a luta espiritual que todos nós precisamos ter e vamos ter enquanto estivermos aqui nesse mundo. E aí, a gente viu hoje pela manhã, se a gente conhece o nosso adversário, nós nos preparamos adequadamente para essa batalha. Da mesma forma, é importante que você saiba sobre o pecado e sobre as consequências do pecado na nossa vida, na vida de uma pessoa. E pasme você, o pecado te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. E para não haver nenhuma dúvida de que ele vai te acompanhar sempre, de 6 em 6 meses, 366 dias por semana, o pecado está lá, batendo na sua porta, almoçando com você, botando com você junto a cabeça no travesseiro. Está dentro dos seus pensamentos, está no seu coração, se manifesta nas suas ações. Ele está sempre lá batendo na porta da vida da gente. Ele faz parte da nossa natureza. E além de fazer parte da nossa natureza, ele detém um poder destruidor. É isso que o pecado faz na vida da gente. Ele é destruidor. Ele é capaz de matar a pessoa na vida. Ela está viva, mas é como se ela tivesse morta. E não só isso, os efeitos do pecado são tão drásticos sobre a nossa vida que, além de ter poder para nos destruir em vida, ele também tem poder destrutivos depois da nossa morte, porque ele pode causar na gente o que a gente chama de morte espiritual. É aquele afastamento completo e eterno da presença de Deus.
E ele pode trazer, então, para nossas vidas consequências que são irreversíveis. Irreversíveis. Mesmo para aquelas pessoas que um dia vieram aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas se envolveram em pecado, deram vazão para o pecado, eles podem viver uma consequência irreversível na sua vida e na sua história. E para a gente falar de pecado hoje, para a gente falar desse tema hoje, eu tenho inúmeros textos na Bíblia que a gente podia pegar aqui agora. Eu podia falar da vida de Davi, eu podia pegar alguns textos no Novo Testamento, eu podia pegar alguns conceitos dentro dos Salmos, nos livros poéticos, nos livros históricos. Nós temos muito material sobre pecado. A Bíblia fala muito sobre pecado. Mas nós vamos lá onde tudo começou. E eu queria que você abrisse, então, a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. É o capítulo que vai mostrar para nós, vai dar uma narrativa, um relato da queda. Ok? O pecado não começa aí, mas ele entra na humanidade aí. Ok? Aí que ele entra, que ele aparece para nós, é aí nesse lugar. Então seria interessante a gente caminhar dentro desse tema do entendimento sobre o pecado. Obviamente que a gente não vai esgotar esse assunto aqui nessa noite. Isso aqui é assunto para muitos e muitos e muitos domingos. Isso aqui é assunto para a vida inteira. Mas eu acho que aqui a gente pode pegar um pouquinho dessa trajetória do pecado e como que a gente pode aí ter uma esperança em Cristo Jesus, uma esperança de redenção, uma esperança de salvação em Cristo Jesus. Então o texto diz assim, ó, ora, a serpente, ela era, desculpe, irmão, ela era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela então perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Lembra hoje de manhã, quando eu falei para vocês sobre uma das frases mais usadas pelo inferno? É aquela assim, será que foi isso que o pastor ensinou mesmo? Será que é isso que a Bíblia está dizendo mesmo? Não é bem assim, não é bem desse jeito, isso é muito radical. Olha o que o diabo então está perguntando para a mulher. Não é? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu então a mulher à serpente, nós podemos comer de todo fruto, todas as árvores do jardim que dá fruto, nós podemos comer. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse então a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, então ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que eles estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, os passos que ele dava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus então perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi que você comesse? Disse o homem então, foi a mulher que me deste por companheira, e me deu o fruto da árvore, e então eu comi. O Senhor então Deus perguntou à mulher, o que você fez? Respondeu a mulher, não, foi a serpente que me enganou e eu comi. A serpente não tinha para quem botar a culpa, né, irmão? Ficou com ela, né? Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. O seu ventre, sobre o seu ventre, você vai rastejar
e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça, sua cabeça, e você vai apenas ferir o seu calcanhar. A mulher, então, a mulher, para a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele vai dominar você. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você vai alimentar-se dela todos os dias da sua vida. Ela vai lhe dar espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém? Eu vou frustrar você um pouquinho hoje, que eu não vou fazer sermão expositivo, tá bom? Então não vou falar sobre a árvore da vida aqui hoje, não vou falar sobre anjo com espada flamejante na porta do jardim, tá ok? Nós vamos falar sobre tema, o caminho do pecado, entendendo alguma coisa sobre o pecado. O capítulo 3 de Gênesis, ele narra a história de como Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram em pecado, trazendo para nós, para a humanidade, consequências terríveis. Nós vivemos as consequências desse dia. Nós estamos ainda debaixo do que aconteceu lá naquele dia. Então, todos nós vivemos debaixo das consequências dessa queda. E uma prova disso, ou a maior prova disso, é que nós morremos. A morte é um sinal de que nós estamos debaixo ainda desses males judiciais, vamos falar mais ou menos assim, que o pecado trouxe para nós. Então, se você pegar aí Romanos capítulo 5, no verso de número 12, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, e ele fala justamente sobre esse tema, ele vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens. E por que ela veio a todos os homens? Porque todos pecaram. É como se Paulo estivesse dizendo para nós assim: você sabe o que aconteceu lá no Éden? Adão, ele era um cabeça federal, ou seja, ele estava representando toda a humanidade naquele ato. Ou seja, se eu e você estivéssemos lá, provavelmente faríamos a mesma coisa. Então a morte entrou para ele e entrou para todos nós. Por isso nós morremos. Então, se você quer uma prova de que o pecado ainda está nesse mundo e exerce uma influência poderosa e judicial sobre a vida das pessoas, a maior prova disso são os velórios, são os enterros, são os cemitérios que estão cheios de gente e que um dia, se Jesus não voltar antes disso, eu e você vamos experimentar justamente isso. Nós vamos morrer. Por isso nós morremos, porque o pecado ainda está no mundo. E quando nós compreendemos tanto as causas quanto as consequências do pecado, nós podemos aprender lições sobre a natureza humana, entender a nossa condição, e entendendo a nossa condição, nós podemos buscar redenção em Cristo Jesus. Existe uma saída. Deus não deixou a humanidade entregue às consequências do pecado. Ele proveu também uma saída para nós, e nós vamos falar disso um pouquinho mais no final. Mas, nesse momento, eu quero fazer o percurso um pouquinho com você. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a tentação do diabo sobre a vida de Eva.
É assim que Satanás trabalha. Ele se aproxima da pessoa, como se aproximou de Eva, e leva, como levou Eva, a questionar a palavra de Deus. O que o diabo fez com Eva foi como que dizendo assim para ela: olha, existem coisas que Deus está escondendo de você. Tem coisas que você não sabe. Deus não está sendo tão sincero assim com você. Ele não está abrindo todo o jogo para você. E aí você precisa pensar se as coisas que você está sabendo a respeito de Deus, se isso você está entendendo direito. Porque talvez você não está entendendo muito bem. Você não entende muito bem o que está escrito na palavra de Deus. Você não entende muito bem o que as pessoas dizem quando você vai numa igreja. Você não está entendendo muito bem as normas que são estabelecidas na palavra de Deus. E aí você vai reinterpretando isso. E a tática de Satanás é justamente que ele usa ainda hoje é fazer as pessoas questionar a bondade de Deus, pegando às vezes até textos na Bíblia que mostram que Deus está fazendo coisas que parece que não é muito boa. Então, Eva, Deus escondeu o fruto para você, um fruto muito bonito, um fruto muito delicioso. E tem conhecimento atrás desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai ser igualzinho Deus. Você vai ser dona de si. Você vai tomar suas próprias decisões. Você vai fazer as próprias interpretações da vida. Quem vai decidir o que é certo e o que é errado é você. Porque, ao comer esse fruto, você vai ter essa capacidade de decisão das coisas. E, para isso, Satanás usa uma palavra que a gente viu hoje de manhã, que no grego é da onde deriva a nossa palavra em português chamada método, que é a astúcia. O método de Satanás enganar, seduzir e tentar as pessoas é a astúcia. A malícia, a engenhosidade, a dissimulação, que são termos que descrevem a sutil maneira que o diabo tem para tentar uma pessoa a pecar. É isso que ele faz. Então ele cega os olhos do ser humano a tal ponto que ele não consegue perceber o perigo que está por trás das suas decisões, das suas ações, dos seus desejos, das suas vontades, ou do próprio caminho que ele está caminhando na sua vida. Então, inicialmente, tudo parece muito bom. Tudo parece muito bom. Gente, quem disse para você que pecado é ruim? Se pecado fosse ruim, não estaríamos falando aqui sobre isso. Ele é sedutor. Ele é legal. Ele atende os desejos do seu coração e da sua vida. Você sabe o que é ruim no pecado? Ruim no pecado são as consequências dele. Ruim no pecado são os resultados que ele produz. Mas a nossa natureza, ela deseja isso, e Satanás sabe disso. Por isso que ele tenta as pessoas. Ele tenta as pessoas à individualidade, ao egocentrismo. Ele tenta as pessoas a não crer na palavra de Deus, a tratar a palavra de Deus com leviandade, a usar a palavra de Deus só quando é conveniente. O diabo tenta plantar no seu coração a tentação de você viver a partir da sua conta. Você não tem que dar conta para ninguém. Não há censura para você. O importante é ser feliz. Então o diabo vai usando essa astúcia, essa engenhosidade para isso. Lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, o escritor de Apocalipse, que tradicionalmente nós falamos que é o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, ele escreveu também a primeira, segunda e terceira carta de João, a gente atribui a ele a escrita do Apocalipse. Ele diz assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada também de diabo ou de Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram jogados e lançados na terra. Qual que é a proposta dele? O que ele faz pelo mundo? Enganar as pessoas.
colocar no coração delas a sensação de que aquilo que elas estão fazendo está certo. Eu me lembro quando eu era criança, 8, 9, 10 anos de idade, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, e não sei se até hoje é assim, creio que seja, no carnaval tinha aquelas fantasias de bate-bola. Alguém conhece isso aqui? Bate-bola. A gente pegava, no início era uma bexiga de boi mesmo, que virava bola com barbante, batia a bola. E aquela vestimenta, aquela fantasia de bate-bola, com aquela máscara. E eu, com 9, 10 anos de idade, queria botar aquelas fantasias. E a minha mãe, crente na igreja, né? E ela tentando me convencer que aquilo não era de Deus. E eu dizia para ela, mãe, me responde uma pergunta. Quem fez esse arame da máscara? Não foi Deus? Pois é, então foi ele. Mãe, quem fez esse pano não foi Deus? Então, mãe, tudo aqui é de Deus. Entende isso? Olha como que Satanás trabalha na cabecinha da gente, no coração da gente. A gente começa a atribuir coisas de Deus onde não há. Engenhosidade de Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, eu não vou ler aqui, mas lá no capítulo 4, versos de 1 a 11, a gente vai ver a ousadia de Satanás tentando Jesus. Nossa, a tentação de Cristo é uma coisa incrível. Porque Satanás vai na fragilidade dele. Você está com fome, tem 40 dias que você não come. Está vendo essa pedra? Cara, você tem poder de transformar essa pedra num pão. Você pode resolver os seus problemas. Para que viver essa fome? Para que viver essa abstinência? Para que viver esse sacrifício? Para que viver essa dor? Coma, você tem poder para isso. E aí depois ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou te levar ao pináculo do templo, está vendo tudo isso aí? Se você prostrar e me adorar, você só tem que fazer isso. Eu posso dar a você tudo o que você deseja, eu posso te dar todos os reinos da terra. Como se ele tivesse poder para fazer isso. Ou talvez tenha um poder deliberado de ações ainda nessa era, o que a gente chama em teologia bíblica, Deus é o governante, o reino é de Deus, mas existe um reino parasita, que ainda exerce alguma coisa ali, é um reino parasita. Um dia isso será destruído completamente, mas está lá. E Satanás faz essa proposta para Jesus, eu posso te dar coisas que vai tornar você um cara feliz. E aí Satanás ainda não desiste e fala assim, olha, você quer ver uma coisa? Você não é o Cristo de Deus? Estou transliterando, tá, gente? Você não é o Salvador? Você quer coisa melhor do que você pular aqui de cima do templo, que é um lugar, um ícone religioso para o seu povo? Imagina essa entrada triunfal. Para que entrar num jumentinho como um derrotado? Pula aqui de cima e entra voando, dá ordem aos anjos, eles vão amparar você. Todo mundo vai orar e vai dizer, esse é o Messias. Você não precisa de cruz. Essa é uma tentação de Satanás. E se ele tentou o próprio Cristo, imagina você. Imagina eu. Uma das maiores artimanhas de Satanás, quando o assunto é tentação, é inculcar nas pessoas a máxima do o importante é ser feliz, o que importa é o amor, não tem nada a ver, e nós vamos desconstruindo a palavra de Deus do nosso coração e da nossa vida. Ele chegou com muita sutileza em Eva, até que ela fosse convencida de que comer aquele fruto não traria grandes prejuízos para a vida dela. Imagina a Eva, nós estamos aqui conjecturando, tá, gente? Imagina a Eva olhando para aquela fruta com a minha cabeça de 8 anos, 9 anos de idade. Mas foi Deus que fez esse negócio. Coisa bonita. Deus fez isso para a gente desfrutar, gente. Realmente, essa fruta deve ser uma coisa maravilhosa. Não vai fazer tanto mal assim. Realmente eu devo ter entendido errado. Não vai fazer tanto mal assim, não é? E fez. Trouxe grandes prejuízos para a vida dela, trouxe grandes prejuízos não só para ela, mas para a família dela como um todo e até para nós. O pecado levou a morte para dentro da família da Eva.
Porque nós temos a narrativa logo depois do primeiro homicídio. Esse primeiro homicídio acontece justamente entre os filhos desse casal. Um irmão mata o outro. A morte chegou na casa e as consequências são terríveis, e é isso que o pecado faz com a gente, e é isso que o pecado faz com a família da gente, e é isso que o pecado faz com as pessoas que nós amamos. Ele chega com poder destrutivo. Satanás induziu Eva a desobedecer a Deus, e é justamente isso que o pecado faz com a gente. Esse é o instrumento que Satanás tem nas mãos dele. Ele sabe que isso está dentro de você, que é uma natureza de pecado em você. Então vamos estimular isso, vamos trabalhar isso. Esse é o aspecto do tentador. Agora, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Houve a tentação, mas agora houve a desobediência. Agora Adão e Eva tomam um posicionamento diante dessa tentação. Em vez de confiar em Deus e obedecer a sua palavra, Adão e Eva escolheram seguir o próprio caminho e comer o fruto proibido. É como se eles estivessem dizendo para Deus, não, realmente nós queremos viver por conta própria. Realmente nós queremos viver desse jeito. Tem uma fala que foi atribuída à filha do Billy Graham, nos Estados Unidos, por ocasião do 11 de setembro. Lembra quando aqueles aviões bateram naquela torre? E os Estados Unidos é um país basicamente protestante. E aí, numa entrevista de televisão, levaram lá a filha do Billy Graham, um dos grandes avivalistas do século passado, um evangelista fantástico, conselheiro de presidentes, conselheiro de pessoas importantes. E a filha dele, perguntaram à filha dele assim, onde estava Deus nessa hora? E permitiu uma coisa dessa. Aí ela rasgou o verbo. Deus, onde estava Deus quando vocês começaram a tirar eles das escolas? Não podia mais fazer uma oração. A Bíblia foi proibida dentro da escola. Onde estava quando vocês tiraram ele do poder público? Quando vocês não permitiam mais orações no Congresso? A presença da palavra de Deus nesses lugares? Vocês tiraram Deus da vida de vocês. E agora você está perguntando onde estava Deus? Vocês tiraram ele de lá. Adão e Eva fez exatamente isso. Eu preciso tirar Deus do meu caminho. Presta atenção, gente. Você já pensou numa coisa dessa? Por isso que o ateísmo, muitas vezes, ele vem justamente para atender essa necessidade na pessoa de tirar Deus do caminho. Porque no ateísmo, o que eu digo? Deus não interfira na minha vida. Eu não acredito que o Senhor exista. Se eu tirei Deus da minha vida, não existe mais censura para mim. Não existe mais o limite para mim, a não ser o limite social, ou aquilo que está plantado no meu coração e na minha mente. Mas ele já não interfere mais. Mas ao desobedecer, trouxeram todo esse problema. Desobedecer é uma palavra que não reflete o conceito de pecado. A gente fala que Adão e Eva desobedeceu, mas não reflete todo o conceito. Ele pega uma parte, desobediência pega uma parte. E a gente poderia, então, usar diversas palavras para descrever pecado, mas a desobediência só pega uma parte, ela não conceitua. Mas eu gostaria de enfatizar apenas uma palavra do conceito de pecado, que eu acho que define pecado, porque é uma definição bíblica. Pecado é transgressão. Vou explicar isso para você. Olha o que diz em 1 João, capítulo 3, verso de número 4. O apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu também o Evangelho de João. Ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado, ele faz o quê? Ele transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Ok? O pecado é transgressão da lei. João vai dar para a gente um conceito de pecado. Para João, pecado é transgressão da lei. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o pecado é transgressão, quando ele diz que o pecado é transgressão da lei, é o mesmo que dizer que a natureza do pecado é rebelião. Essa é a ideia. A natureza do pecado é rebelião. Transgredir as leis de Deus não é o resultado do pecado, é o pecado em si. Pecado é ilegalidade.
Pecado é rebelião. Pecado é desconsideração com a lei. Então, tudo que nós produzimos, que nós chamamos de pecado, é resultante da nossa desconformidade com a lei moral de Deus. Então, você tem uma palavra de Deus, e aqui tem todas as normas éticas e morais da parte de Deus, tem tudo aquilo que Deus espera do ser humano, mas nós não conseguimos nos encaixar aqui, nós transgredimos essa lei de Deus. E é interessante como Eva avaliou o certo e o errado mediante a aparência da fruta. Ela transgrediu a lei de Deus. O que Deus disse para ela? Você pode comer de tudo que você quiser, menos disso aqui. Isso aqui não. Pega uma criança de 2, 3 anos de idade, ok? E diga para ela assim, olha, está vendo tudo isso aqui? Brinca com o que você quiser. Faz o que você quiser. Toca o violão do Lucas Carneiro, a guitarra, o baixo, a bateria. Faz o que você quiser. Você só não pode, não vou nem falar do microfone, pode cantar também. Você só não pode descer a escada. Todo papai e mamãe sabe o que vai acontecer, né, irmãos? Pode ficar esperando lá na ponta da escada, que é lá que ela vai descer. Foi isso que Eva fez. Transgrediu a lei. Deus disse, não coma. E ela disse, mas é isso que eu quero fazer. O pecado é justamente isso. Ela avaliou o certo e o errado mediante a aparência da fruta. Deus disse para ela não comer, essa foi a ordem. Não importava a aparência, não importava o sabor, mas ela decidiu o que era certo e errado. E a gente faz isso até hoje, que é decidir o que é certo e errado fora da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos as normas daquilo que é certo e daquilo que é errado. Pecado é a dificuldade que as pessoas têm de viver de acordo com o que Deus manda, com o que Deus estabelece para ela. E você vê essa dificuldade quando você lê a ordem de Deus na Bíblia, a palavra de Deus, e você não consegue se alinhar a essa palavra. Vou dar alguns exemplos para você. Quer ver uma coisa? Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, o que nós chamamos de lei mosaica, ok? Essa lei mosaica contém aproximadamente 635 normas para o povo de Israel. Mas dentre essas 635 normas, 10 nós podemos resumir e falar, olha, o caráter de Deus se expressa nessas 10 aqui, que é o que você conhece como os 10 mandamentos, ok? Então, isso está lá em Êxodo capítulo 20. O Paulo Júnior, se quiser acompanhar, mas eu não vou seguir o roteiro dele, tá bom? Eu vou seguir o que eu coloquei aqui. Veja bem, o primeiro mandamento diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Correto? Esse é o primeiro mandamento. O que Deus está fazendo aqui, gente? Vocês precisam entender o seguinte. O espírito desse negócio aqui é o seguinte. O soberano sou eu. Eu é que preciso governar a sua vida. Eu que sou o seu governador, foi eu que criei você, foi eu que trouxe você à existência. Eu sou soberano, eu preciso estar governando o seu coração, a sua mente, as suas ações. Se eu for o soberano da sua vida, pode acreditar, você vai ser uma pessoa feliz. Essa é a lei. Mas o ser humano cria outros deuses para a sua vida. Tanto os deuses que existiam na época, que são aqueles deuses culturais, religiosos daquele tempo, como os deuses, como eu falei aqui numa quinta-feira, estudando Juízes, os deuses que nós criamos no nosso coração. Você acredita que você que vem à igreja, que diz que é crente em Jesus Cristo, que um dia passou pelas águas do batismo, confessou os seus pecados e é salvo em Cristo Jesus, amém? É salvo em Cristo Jesus. Você pode ser um politeísta. Inclusive um camarada até escreveu um livro escrito assim, o tema é assim, o cristão ateu. Esse é ateu. Satanás não se preocupa com o ateísmo seu. Você talvez nunca vai ser um ateu. Você acreditou em Cristo Jesus, entregou. Mas politeísta você pode ser. E você vai criando deuses no coração. E Deus no coração é aquele que, quando você pensa em fazer alguma coisa para o seu Deus, para o Deus verdadeiro, aquele que existe,
o Jeová, o Yahvé, aquele que te criou, e você pensa assim, nossa, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, e eu quero devolver a Ele com as minhas ações, com a minha vida, com o meu serviço, com o meu amor. E quando você pensa em entregar a sua vida a Ele, você pensa assim, mas eu preciso pedir licença a outros deuses. E esses deuses podem ser o dinheiro, pode ser o lazer, pode ser sua família, pode ser seus amigos. Tantas coisas que vão ocupando a nossa vida e o nosso coração, que quando nós pensamos, vou servir a Deus, eu preciso perguntar, mas será que o meu lazer vai deixar? É muita responsabilidade, eu vou ter que estar na igreja tal dia, tal hora, eu vou ter que fazer isso. Não, o lazer não vai, eu tenho que viajar muito, eu tenho que fazer isso, o lazer não vai deixar. Pode ser o seu trabalho. Não, pastor, eu tenho muito trabalho, eu não consigo servir ao Senhor. Pode ser a sua família, eu preciso conversar com os meus familiares, porque não vai aceitar, eu todo dia na igreja, essa coisa, vai falar que eu sou fanático. É a coisa toda. Então, tem tanta coisa que nós vamos criando como deuses na vida da gente. A gente não se encaixa e Deus vai ficando em segundo plano. Você quer ver o segundo mandamento? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nossa, ídolos, quantas pessoas não fazem ídolos? Você sabe o que é o pior na idolatria? O pior na idolatria é quando você acredita que dentro daquela imagem representativa para você, existe de fato um espírito que pode ajudar você em alguma coisa. De forma que faz com que você se proste diante daquela imagem, que você adore aquela imagem. E que você peça que aquela imagem te ajude. E quando alguma coisa boa acontece na sua vida, você não se volta diretamente a Deus em agradecimento, você vai à imagem prestar a sua gratidão, a sua reverência. Quer ver o outro? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Você sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? Não é ficar repetindo o nome de Deus, não. Os judeus fizeram isso, eles criaram o tetagrama. O tetagrama são consoantes impronunciáveis que você não consegue pronunciar o nome de Deus. Você precisa botar vogal ali. E quando eles escreviam esse tetagrama, era interessante que quebrava o lápis. Tinha que ser de uma árvore específica, era uma coisa em torno do nome. Mas a ideia não é o nome, é o que você leva na sua vida. É o nome que você carrega em você. É quando você se apresenta ao mundo como um crente em Deus, mas na verdade a sua vida não representa isso. Então você está levando o nome de Deus sobre a sua vida em vão. Depois ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias, neles vocês farão todos os trabalhos, mas no 7º dia você vai ser dedicado, vai dedicar isso ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia você não vai fazer trabalho algum, nem você, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem estrangeiros que moram na tua casa, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Você sabe o que é isso? Tem nada a ver com guarda do sábado. Não é sobre isso. É como se Deus estivesse dizendo para você assim, gente, olha só. Durante 6 dias da semana, faz o que você quiser. Trabalha. Cuida da sua família, da sua casa arduamente, mas lembre-se de uma coisa, a vida não é só isso. A vida não é só lazer, a vida não é só trabalho. E Deus então levanta uma placa dizendo assim, olha, eu existo. Você precisa separar um tempo comigo. Você precisa separar comigo um tempo de qualidade. Aquele tempo de adoração, aquele tempo de entrega, aquele tempo de serviço para mim. Sabe aquele tempo que a maioria das esposas exigem dos seus maridos? Não é? O marido tem dificuldade de dar tempo de qualidade, mas a esposa, ela não quer só conversar, ela quer conversar olhando nos olhos. Ela quer contar uma história e você tem que ficar ali ligadão naquilo ali, naquela história ali.
ela quer sair com você, ela quer passear com você, ela quer sentir que você está ali para ela. Isso não é incrível? A mesma coisa é o nosso Deus. Wesley, me faz um favorzão, queridão, pode desligar isso aqui? Se você estiver incomodando aí, desliga também, tá, gente? Quer que desliga? Os irmãos dessa ala aqui, ou diminui, não sei. Entende o que é isso? E nós não nos enquadramos nisso. A gente faz um monte de coisa nos 6 dias que Deus nos dá e no 7º também. E quando a gente entra de férias também. Olha só o outro mandamento, quer ver? Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te deu. Quantas pessoas têm esse problema de desrespeito a pai e mãe? Você quer ver o outro? Não matarás. Aí você fala, pastor, esse eu me enquadro. Nunca matei ninguém. Não vou nem... Quase que eu perguntei se alguém já matou alguém aí, irmãos. Nunca matei ninguém, mas aí Jesus vai e diz assim, não é sobre esse tipo de matança. Só de você chamar o seu irmão de maluco, de louco, de doido, atribuir ele uma fala que descaracteriza a identidade dele, a vida dele, você já está matando essa pessoa. O outro mandamento, não adulterarás. Aí você fala, pastor, esse aí também estou livre. Aí Jesus vem e diz assim, não é assim não, irmão. Presta atenção. Só de você olhar a mulher ou o marido de uma outra pessoa, você já está com o pecado do adultério estabelecido no coração. Já matou meia dúzia aí. Você está entendendo como é que funciona? Nós nos enquadramos nisso. Olha como que é a transgressão da lei, uma coisa que está inata na gente. Não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, os servos ou servas do teu próximo, as coisas, o boi, o jumento. Gente, isso aqui é o pecado da inveja. Que é não só desejar aquilo que é do outro, mas desejar ser o outro, ou ter a vida da outra pessoa. Como isso está na vida das pessoas. O pecado é a inconformidade com a lei moral de Deus. Isso pode ser de forma expressa ou de forma velada. Mas está lá. Isso é pecado. Foi exatamente isso que Adão e Eva incorreu aqui. Vamos transgredir a lei de Deus. E aí, depois disso, dos versos 8 a 12, vem as desculpas e as justificativas. Porque quando nós somos confrontados sobre o pecado, você vê que Adão e Eva tentaram se justificar da culpa e transferir essa culpa para outros fatores. Então, Deus, foi a mulher que tu me deu. Até então ela era maravilhosa. Até então ela era o ó do borogodó, mas agora foi a mulher que tu me deu. Você já pensou seu marido falando isso com Deus? Você chega dentro do quarto, seu marido está orando, fala, Deus, eu estou nesse sofrimento aqui nessa casa, foi essa mulher que tu me deu. Imagina como é que você vai se sentir, né? Foi isso que ele falou. Né? Isso ilustra como o pecado nos leva a fugir da responsabilidade e nos leva a encobrir nossas falhas em vez da gente enfrentar isso. O pecado não pode ser confundido, gente, presta atenção nisso. O pecado não pode ser confundido com problema de temperamento. O pecado não pode ser confundido com problema de personalidade, com desequilíbrio. O pecado é mais do que isso. O pecado é transgressão, presta atenção nisso, transgressão voluntária, deliberada da lei moral de Deus, é uma coisa voluntária. É uma coisa que nós fazemos deliberadamente, é uma rebelião, é uma ilegalidade contra a lei moral de Deus. Então, quando um filho desobedece ao seu pai, ou quando um marido trai a sua esposa, ele está transgredindo a lei moral de Deus, é uma rebelião contra o próprio Deus. Por isso que o rei Davi, no Salmo 51, quando ele vai pedir perdão pelos seus pecados, esse salmo está muito ancorado naquela história de Davi com Betseba. Nesse salmo, Davi expressa o seu arrependimento e ele chega a pedir perdão a Deus por pecados que ele nem sabe. Senhor, perdoa as minhas transgressões, tem misericórdia de mim, cuida da minha vida, me livra desses pecados até que são ocultos para mim. Porque ele sabe que o pecado
é uma coisa que domina a vida dele. Chega um momento que ele diz assim: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal, injusto, coisas que o Senhor reprova. Davi teve a plena consciência de que o pecado com Betseba não era só contra Urias, não era só com a Betseba, não era só com a mulher dele, não era só com as pessoas da família, era com o próprio Deus, porque é transgressão da lei de Deus. A coisa é forte, não é? Então, lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 20, você vai ver como que o homem é indesculpável. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Só um minutinho. Suprimem a verdade pela injustiça. E o verso 19 diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus já manifestou. Não é? E o verso 20 vai dizer então: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Ele nega Deus conscientemente, ele peca conscientemente, ele peca deliberadamente. E a melhor atitude do ser humano é a confissão, pois ele não consegue esconder o seu pecado de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, esse encontra misericórdia. Olha só a trajetória do pecado: a tentação, a desobediência, a justificativa e agora as consequências do pecado, dos versos 14 a 19. A queda trouxe consequências terríveis para Adão e Eva, incluindo a perda da comunhão com Deus, a expulsão do jardim do Éden e a dor e o sofrimento que vieram com o trabalho e com o parto, ali decretado naquela hora. E essas consequências afetam todos nós até o dia de hoje, mostrando por que precisamos desesperadamente da redenção em Cristo Jesus. Às vezes a gente pergunta por que existem tantos males no mundo. E a resposta bíblica está aqui. Não é? Nós estamos debaixo das consequências do pecado, dentre as quais a pior de todas é o afastamento eterno de Deus. E esse afastamento é perigoso em vida, porque continuamos afundados em pecado, e é perigoso depois também. Porque depois que nós morremos, quando nós saímos dessa vida terrena, esse afastamento eterno não tem mais como voltar. Quando a gente tira Deus da nossa vida, tiramos, às vezes, eternamente. É nesse momento que Satanás entra no jogo, destrói pessoas, seduz pessoas, trabalha na vida das pessoas para que haja um afastamento eterno. O pior dos afastamentos é o depois da morte. Morrer sem salvação é o fim. É por isso que em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E não é só a morte física. A pior delas é a morte eterna. E a Bíblia não fala de segunda chance. A Bíblia não fala de estado intermediário. Ela fala de juízo. Essa é a dura verdade que a palavra de Deus traz para a gente. Por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 3, verso 15, ele exorta os seus ouvintes dizendo assim: olha, por isso é que se diz, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração como na rebelião. Não endureça o seu coração. E aí, eu quero concluir essa reflexão sobre o pecado com uma palavra muito esperançosa que está em Gênesis 3,15. É uma palavra muito esperançosa. Dentro daquela confusão toda da queda, dentro daquele momento terrível que afetou a humanidade inteira, nós temos essa promessa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes da mulher. É isso que está escrito aí? Não. O descendente da mulher. O descendente, no singular. Este descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E você, serpente, o máximo que você vai conseguir é ferir o seu calcanhar. Aqui, gente,
é o que a gente chama de proto-evangelho. É a primeira referência bíblica dando a gente a esperança de um Salvador, de uma redenção. Embora a queda tenha trazido consequências dolorosas, Deus não abandonou a humanidade. Ele prometeu enviar um Salvador que restaura a comunhão entre Deus e o homem, um Salvador capaz de vencer o pecado e a morte. E Jesus venceu isso. Jesus foi para a cruz do Calvário, foi a oferta dada a Deus pelos nossos pecados, e a prova de que essa oferta foi aceita é que 3 dias depois ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a esperança desse Redentor. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Lá em João capítulo 3, verso 16, nós encontramos um dos mais belos textos da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso! Em Romanos capítulo 5, versos 17 a 19, nós encontramos uma fala do apóstolo Paulo que enche o nosso coração de esperança. Olha o que diz. Se pela transgressão de um só, de Adão, a morte reinou no meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Que palavra encorajadora! Que bênção de palavra para nós, não é? Portanto, eu quero encorajar você a abrir o seu coração nessa noite, a confessar os seus pecados a Deus e a aceitar a oferta de graça que Deus te dá em Cristo Jesus. Amém? Guarda essas palavras no teu coração. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus e nós vamos terminar o nosso culto dessa noite. O amor do Pai, não posso e o quanto as coisas deste mundo não ir ocorrer o verbo tem amor, Salvador. Sofreu por cantar sobre a salvação. Jesus descia
foi o Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Eu peço muito humildemente que o Senhor aplique essa palavra no coração dos teus filhos aqui nesta noite. Eu peço isso em nome do poderoso Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus abençoe sua vida. Easy.